Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas à nossa terceira aula temática, que é parte do seminário especializado A Dimensão Discursiva do Racismo no Brasil e Práticas Narrativas de Resistência, do grupo de pesquisa Naves, Narrativa e Vida Social da Universidade Católica do Rio de Janeiro. Eu sou Cleide Mello, doutoranda em Estudos da Linguagem, pesquiso racismo corporativo e sou facilitadora de workshops de letramento racial em empresas, escolas e organizações sem fins lucrativos. Como vimos, a aula anterior abordou o tema específico da violência policial racializada e o racismo institucional, narrativas de resistência de mães da rede de comunidades e movimentos contra a violência sobre mães que perderam seus filhos pela violência policial. Reforçando esse contexto, as estatísticas mostram que morre um jovem negro a cada 23 minutos nesse país, ou seja, um George Floyd a cada 23 minutos, que foi o tema da manchete do The Guardian, por ocasião do assassinato do jovem Mose Kabagambi, cuja família tinha deixado o Congo e vindo para o Brasil para fugir da violência em seu país. A morte de Mose é resultado da precarização e da falta de oportunidades no mercado de trabalho, que tem a ver com o nosso tema de hoje, que é a análise de discursos antirracistas no letramento racial em empresas, que será dividida em 3 sessões: onde estamos, embates discursivos e para onde vamos. Então, esse onde estamos, na verdade, é a situação da população negra no Brasil. Em 2017, a revista Veja fez uma ampla pesquisa sobre o que é ser negro no Brasil, utilizando exatamente os mesmos parâmetros que a revista Realidade havia feito em 1967. E os resultados, 50 anos depois, foram alarmantes. Os negros, pretos mais pardos, no Brasil, resumindo, são 75% entre os mais pobres, 64% entre os desempregados, isso pré-pandemia. Agora está muito pior. Vivem pior em favelas, são menos instruídos e, resumindo, não têm cargos de liderança quando se pensa em mercado de trabalho. A revista chamou esses resultados de vergonha brasileira, atestando que é assustador o abismo entre brancos e negros, cuja situação teve melhora significativa em um único aspecto em décadas: o acesso à universidade. Embora ainda sejamos menos instruídos, em 10 anos as matrículas de estudantes negros e negras no ensino superior aumentaram significativamente, por conta da aprovação das cotas raciais em 2012, uma conquista do movimento negro sobre o qual falaremos mais tarde. Constituímos hoje 55% da população brasileira, o que representa um potencial de resistência absoluto, considerando-se todas as mazelas e barbáries que enfrentamos ao longo de mais de 500 anos nesse país. Entretanto, onde estão esses 55% no mercado de trabalho? Um levantamento da revista Você S.A., também em 2017, focou especificamente no racismo corporativo. Onde estão os afrodescendentes? Que apresentou resultados igualmente segregacionistas dentro das 500 maiores empresas do Brasil, segundo dados do Instituto Ethos. Também resumindo, no quadro executivo, 94% são brancos e 4,7% são homens negros, e se fizermos um recorte de gênero, a ínfima percentagem de 0,4% de mulheres negras na liderança das empresas. E somente na base da pirâmide empresarial, os jovens aprendizes representam praticamente o mesmo percentual da população negra no Brasil, 57,5%. Bem, vimos então onde está a população negra hoje e como chegamos a esse ponto. Agora vamos analisar as manifestações de racismo acadêmico e corporativo que tentam nos impedir de entrar e permanecer nesses espaços. Então, falando sobre esses embates discursivos, ou seja, do racismo corporativo versus as estratégias de resistência, veremos aqui as diversas e rotineiras situações de racismo corporativo e diferentes formas de resistência da população agredida por discursos racistas. Começamos pela resistência individual. Essa série de manchetes que vocês estão vendo evidencia a discriminação que é frequentemente reafirmada por parte dos empresários, cujas atitudes são flagrantemente racistas e como que carimbam os negros de diferentes formas, todas estereotipadas, preconceituosas, ofensivas, que na verdade serve como um mapeamento interessante dos discursos que circulam e que se perpetuam sobre pessoas negras na sociedade brasileira. Então, tem o gerente que chama a funcionário de escrava, então o discurso aí é do negro sempre subalterno.
a morte no Carrefour, que acendeu o debate sobre a filtragem de empresas de segurança, ou seja, o negro é sempre suspeito. Uma jovem que foi chamada de macaca pelo chefe durante um evento, ou seja, o negro animalizado, e o laboratório Fleury, que foi condenado por falta de negros no seu guia de padronização visual, ou seja, o negro é feio, não pode sair nos guias da empresa, nas publicações da empresa. Então, nós percebemos aqui que as estratégias de resistência partiram individualmente das próprias vítimas de situações de racismo empresarial, cujas narrativas confrontam o discurso racista, reforçadas por filmagens, depoimentos de testemunhas, só que, infelizmente, na maioria das vezes, não surtem o resultado esperado, qual seja o processo judicial e a condenação do agressor racista, pois o nosso sistema judiciário, como vimos, é majoritariamente branco. Uma segunda resistência seria a coletiva. Como nos mostraram os resultados da pesquisa da Veja em 2017, aquele da vergonha brasileira, a única melhora foi o acesso de pessoas negras às universidades. Entretanto, não basta o fato de conseguir chegar lá, mas também encarar a forma como esses jovens são destratados no espaço acadêmico. Esse assunto nos interessa muito, porque, embora o racismo corporativo seja o foco dessa aula, ele está intimamente ligado ao racismo acadêmico, porque a empregabilidade no ambiente empresarial depende, em alguma medida, de formação superior. Sendo assim, essas duas esferas estão imbricadas. Os discursos de rejeição dos alunos brancos à presença negra são evidenciados, por exemplo, em um movimento de resistência de alunos e alunas que formaram grupos e coletivos em suas universidades para denunciar o racismo a que são frequentemente submetidos, como, por exemplo, você usa pó compacto ou é carvão? Ou seu cabelo está igual de doméstica? Ou eles nem estudam como é que querem cotas? Ou não sabia que gente como você tinha sensibilidade para arquitetura. Então, esses atos de fala sempre sugerem ou impõem que as pessoas negras voltem ao lugar histórico passado. São racistas porque remetem ao lugar de subordinação da escravidão, tornando-o relevante. São manifestações raciais atuais, mas que, de certa forma, dependem de acessar uma memória escravagista. Em todos os discursos racistas nessa lista, de forma alguma exaustiva, até porque muitos são impublicáveis pelo alto teor ofensivo, principalmente em relação às jovens negras. E percebe-se claramente a permanência da mentalidade colonialista e segregacionista na sociedade brasileira, através da escolha cuidadosa de palavras que sempre colocam negros e negras em situação de inferioridade, objetificando-os e animalizando-os. É interessante notar que, nesses casos mencionados, a estratégia de resistência partiu dos próprios alunos e vai se caracterizar pela elaboração de narrativas contra-hegemônicas, que entram num embate discursivo com aqueles atos de fala que trazem a memória da escravidão. Então, faz parte da economia política dessa resistência apresentar, via manifestações públicas ou da plataforma de redes sociais, narrativas que contrastam com aqueles atos de fala racistas. Esse tratamento hostil e racista se repete também quando ocorrem eventos especiais nas universidades, como, por exemplo, a homenagem a Luiz Gama, que foi um escritor e abolicionista negro que libertou centenas de negros escravizados, a quem a OAB, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, concedeu o diploma póstumo de advogado. E durante a cerimônia, os alunos picharam nas paredes de fora do auditório a frase: lugar de negro não é no Mackenzie, é no presídio. Ou no 10º Congresso Nacional de Pesquisadores Negros, em 2018, na Universidade Federal de Uberlândia, da qual eu participei, aliás, e juntamente com milhares de negros, não só do Brasil, mas representantes de países latino-americanos, africanos, todos professores, doutores, mestres, enfim, pesquisadores de diversas áreas do conhecimento, durante o qual, novamente, os alunos brancos picharam nas paredes: pretaiada, vai voltar para a senzala. E, de novo, percebe-se os embates discursivos quanto ao pertencimento de determinados perfis a determinados espaços, que, nesse caso, o lugar de branco é na universidade, o lugar de negro é no presídio, a partir de uma prática discursiva que identifica negros como bandidos. Ou a pretaiada vai voltar para a senzala em uma alusão evidente ao lugar histórico passado do lugar de negro nos tempos da escravidão, um lugar de subordinação, reforçando a ideia de que a casa grande continua existindo
e agindo ativamente por sua manutenção, para não perder seus privilégios, como esse meme reflete. Como vimos no nosso retrospectivo histórico, esses indícios do desejo de continuidade do regime escravocrata no Brasil se deve à longa história de quase 400 anos desse sistema aqui no país. Entretanto, através do uso da linguagem como resistência, uma frase de autoria desconhecida, que é "a casa grande surta quando a senzala aprende a ler", emergiu a partir dessa rejeição da presença de negros e negras no espaço acadêmico e se tornou um símbolo da percepção dessa pressão racista feita pelos brancos, tornando-se inclusive o tema de manifestações antirracistas, sendo utilizada também em objetos para comercialização e divulgação, como vocês podem ver. Interessante e preocupante notar que, mesmo após o acesso dos negros às universidades, via cotas raciais, a dificuldade em conseguir trabalho qualificado continua a mesma. De acordo com essa matéria do G1, que explica que, segundo dados da consultoria e dados, 38% dos homens negros e 33% das mulheres negras com ensino superior estão em ocupações que exigem apenas nível fundamental ou médio. Ou seja, as empresas não só exploram a mão de obra qualificada, altamente qualificada, aliás, pagando de salário de jovens aprendizes, como tiram oportunidades e esperança daqueles jovens negros e negras das periferias que estão cursando o nível fundamental ou médio e que precisam urgentemente conseguir trabalho para ajudar suas famílias e tentar se afastar das garras do tráfico de drogas. Eu trabalhei em uma ONG que preparava jovens para seu primeiro emprego e era visível o desespero de suas mães, em sua maioria mães solo, que imploravam por uma vaga nas empresas para que seus filhos não desviassem para o caminho do mal. Voltando aos jovens negros e negras que, mesmo com curso superior, não conseguem trabalho, ao contrário das projeções racistas com relação às cotas raciais, que diziam que o nível de ensino das universidades ia cair, porque os negros não sabiam ler nem escrever, o seu desempenho tem sido acima da média, conforme os resultados atestados pela revista Isto É. As cotas deram certo. Essa é a manchete. E uma leitura mais atenta ao discurso da capa dessa revista, novamente a escolha das palavras, nos indica que a manchete, uma década depois, a política de inclusão de negros nas universidades brasileiras apresenta resultados surpreendentes. Na verdade, subentende a narrativa de que realmente não se esperava que negros e negras tivessem capacidade e conhecimento para entrar nas universidades, conforme a própria mídia havia amplamente divulgado por ocasião da aprovação da lei de cotas. Então, eles agora fazem um sutil meia-culpa, uma vez que atestam que universitários negros e negras têm notas mais altas que a média, no vestibular vão tão bem quanto os não cotistas, os índices de evasão são baixos, o que é perfeitamente compreensível, porque, na sua grande maioria, eles são os primeiros da família a terem acesso ao ensino superior, eles ajudaram a melhorar a qualidade do ensino, e a maioria já sai da faculdade empregada, só o que eles não dizem é que saem empregados como jovens aprendizes, né? Então, nós vimos, portanto, que a estratégia de resistência nos casos de racismo na academia tem surtido algum efeito e se faz a partir da formação de coletivos negros, quando jovens universitários cotistas oprimidos se unem e fazem coro para potencializar suas vozes individuais, desafiando e afrontando o poder hegemônico acadêmico. Mais um tipo de resistência, uma forma de resistência, é dos internautas. E um caso particular de racismo empresarial que teve uma repercussão enorme em outubro de 2020, quando a CEO da fintech Nubank declarou em um programa de TV de grande audiência que é difícil contratar negros e que ela não quer nivelar por baixo. Uau, o seu discurso racista tomou as manchetes e deflagrou uma avalanche de críticas dos internautas que utilizaram as redes sociais como plataforma para veicular as suas narrativas de resistência. A pressão foi tão intensa que forçou o banco a agir rapidamente e emitir uma carta pedindo desculpas aos Nubankers negros, ao movimento negro, aos grupos subrepresentados e prometendo uma agenda de reparação histórica, assumindo que, sim, erramos. O que mais se destaca nessa narrativa do Nubank é que ela substitui diametralmente o que a CEO havia falado, de que não poderia nivelar por baixo contratando negros, para o Brasil tem sim excelentes profissionais negros em diferentes carreiras.
As vozes dos internautas e correntistas do Nubank se levantaram, em alguns casos, através de ações expressivas de seu descontentamento, como, por exemplo, fotos de cartões quebrados, telas de contas canceladas, top trends durante dias sobre a fala racista da executiva da empresa. Além disso, atos de fala que declaradamente rompem com seu discurso racista, tais como: se eu, como negro, sou dito incapaz de trabalhar para vocês, meu dinheiro também não fará. Ou quem nivela meu povo por baixo não merece meu CPF. São exemplos contundentes de narrativas como discursos de resistência e carregam consigo milhares de reações inflamadas de internautas, o que nos dá a dimensão da força de sua resistência maciça, que se engajou ameaçando o Nubank de cancelamento, que é o termo utilizado para aniquilar pessoas ou empresas na internet e muitas vezes fora dela também. Dessa vez, o Nubank conseguiu reverter o cancelamento através do investimento de 20 milhões em iniciativas de combate ao racismo estrutural. Terão aprendido a lição? Uma outra forma de resistência surpreendente é da branquitude. Por quê? Uma outra ocorrência racista que acionou uma rede de resistência inusitada foi denunciada na rede corporativa LinkedIn por um CEO de uma grande empresa, branco, que fez uma postagem relatando o caso de um conhecido seu que foi selecionado para uma entrevista de emprego, mas quando o recrutador viu a sua cor, se recusou a atendê-lo, dizendo: "Eu não entrevisto negros". Essa postagem gerou mais de 500 mil de visualizações e mais de 1.200 comentários, o que é raro nessa rede social corporativa. E é interessante observar que esse é o momento em que um discurso racista encontra com a branquitude hegemônica. E a partir da repercussão intensa desse caso, esse executivo tornou-se um ativista pela diversidade e inclusão e defesa de grupos minorizados, particularmente negros e mulheres, passando a promover encontros de letramento com seus pares executivos, ainda que utilizando elementos da branquitude. Ele conseguiu, dessa forma, influenciar a criação de vários grupos de CEOs engajados em ampliar a diversidade em suas respectivas empresas, mas é também interessante notar que a narrativa antirracista de convencimento desse empresário com os seus pares argumenta que esse movimento pró-inclusão tem que vir do coração, a decisão de querer fazer mais pela inclusão racial. Se ela não for intencional e genuína, se ela não vier do coração, ela não será perene. Vai ser mais um projeto que vai cair no esquecimento, sabe? Diz ele. O que é surpreendente, partindo-se de um representante do capitalismo. Com esse letramento a seus pares, esse CEO foi o precursor de movimentos de empresários por essa causa, tais como o Movimento Impacto, CEOs pela Diversidade e Inclusão, o Pacto de Promoção da Equidade Racial e do Grupo Mover, que indicam uma tendência de engajamento de altos executivos em ações inclusivas. Nós não sabemos se é pelo coração ou por interesses meramente financeiros. Afinal, como diz o autor Polese, de 2021, que as empresas que contratam grupos minorizados acabam lucrando de várias formas. Por exemplo, primeiro, até agora os salários dos negros são inferiores aos dos brancos, o que aumenta o lucro das empresas. Segundo, negros em cargos de liderança inspiram outros a se esforçarem também, o que aumenta a produtividade e o lucro das empresas. E terceiro, a empresa diversa passa a ser vista como empresa cidadã, exemplar, atraindo dessa forma mais consumidores e, consequentemente, maior lucratividade. Além disso, o fato de contratarem mais negros e negras em suas empresas não necessariamente reduz o racismo, pois ter pessoas negras na empresa não significa que esses CEOs, essas CEOs, individualmente vão deixar de ser racistas. Entretanto, qualquer que seja a motivação real desses empresários, o importante é que eles estão se articulando como agentes de resistência, o que vai provocar a reconfiguração de seu quadro de funcionários, ampliando oportunidades para os profissionais negros e negras. E chegamos finalmente à resistência do movimento negro, né? Embora a linguagem utilizada nessa última publicação aqui seja a visual, é evidente a mensagem que está sendo transmitida. Nessa empresa não há negros e há pouquíssimas mulheres, né? E, em detalhe, todos aglomerados sem máscaras em pleno período crítico da pandemia do Covid-19. Enfim,
Entretanto, vocês se lembram, como vimos anteriormente, o Laboratório Fleury tinha sido condenado a pagar R$ 10.000 por falta de representatividade em seu guia publicitário, lembram? Essa foto da XP Investimento também ganhou um caráter judicial, através da ação impetrada por várias entidades do movimento negro, pedindo uma indenização de 10 milhões por dano social e moral coletivo, e que as empresas compram uma série de medidas para aumentar a diversidade. Essa ordem foi acatada e aplicada pelo Ministério Público, ou seja, missão dada, missão cumprida. Aliás, os movimentos negros têm sido muito ativos, um ativismo que resultou, entre outras ações, na Lei 7.716, de 1989, que considera o racismo como crime inafiançável, bem como na promulgação da Lei 10.639, de 2003, que obriga o ensino da história da África, da cultura afro-brasileira, e a valorização do papel do povo negro na construção desse país. No entanto, a dificuldade de aplicação dessas leis é evidente. Embora previsto na Constituição, na verdade, o crime de racismo vem sendo legalmente descaracterizado como injúria racial, com fundamento na dificuldade de obtenção de provas. Por outro lado, a Lei 10.639, de 2003, de implementação obrigatória nas escolas públicas e privadas, 20 anos depois, ainda vem enfrentando resistências tanto da gestão pedagógica nas escolas, quanto de familiares de alunos que não querem que seus filhos aprendam sobre macumba. Ou seja, esse racismo é estrutural, repito, em função do longo período de escravidão no Brasil, de quase 4 séculos, que, embora abolida há mais de 130 anos, deixou um legado perverso, resultando em uma desigualdade abismal entre brancos e negros e impactando significativamente a reconstrução de identidade dos afro-brasileiros, marcada por muito sofrimento e privação de liberdade, dignidade, de cidadania. Entretanto, uma força muito potente se levanta do fundo desse abismo. Pela primeira vez na história dos movimentos negros no Brasil, eles, que sempre foram atuantes, mas de forma pulverizada, agora decidiram unir suas forças, embora mantendo suas características próprias, e formaram a Coalizão Negra por Direitos, que, não obstante sua recente fundação em fim de 2019, já conseguiu adesão de 250 associações, ONGs, coletivos, grupos e instituições negras, e seguem atuando para atender as mais diversas e urgentes demandas do povo negro, inclusive em parceria com organismos internacionais, como a ONU e a OEA. Ok, mas então para onde vamos, né? E aí a gente quer falar sobre o letramento racial como ponte para a inclusão. Em minha experiência como facilitadora de workshops de letramento racial, de onde viemos, onde estamos e para onde vamos, a partir de feedbacks dos participantes, em sua maioria executivos de grandes empresas, eu tenho percebido que grande parte deles desconhece a real situação da população negra nesse país. Muitos ficam surpresos por verem números tão alarmantes e, principalmente, as ofensas racistas a que nós, negros, somos submetidos, particularmente na academia e nas empresas, espaços que se recusam a nos aceitar, a não ser para serviços gerais subalternizados. Essa posição dos negros, historicamente na base da pirâmide, acabou por se naturalizar, e qualquer tentativa de ultrapassar esse limite é visto como um alerta, um perigo de perda de privilégios seculares para a hegemonia branca. Entretanto, algo está mudando, ainda que muito lentamente. Toda essa junção de forças de resistência contra o racismo estrutural no Brasil, e particularmente contra o racismo corporativo, que vai desde as próprias vítimas, individualmente, passa pelos coletivos das universidades, atinge os internautas que cancelam empresas e empresários racistas nas redes sociais, atinge os CEOs pela diversidade e inclusão e se potencializa nos movimentos negros, agora reunidos e fortalecidos na coalizão, nos trazem esperança. Nesse sentido, Paulo Freire, patrono da educação brasileira, escreveu um texto sublime sobre esperança que nos faz parar e refletir, apesar da necropolítica aplicada historicamente para destruir ou, no mínimo, manter o status quo de subserviência da população negra neste país. Freire nos diz: é preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar, porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Esperançar é se levantar, esperançar é ir atrás, esperançar é construir,
Esperançar é não desistir. Esperançar é levar adiante. Esperançar é juntar-se com outros para fazer de outro modo. Então, eu sigo esperançando. E aqui encerramos a terceira aula do nosso curso, A Dimensão Discursiva do Racismo no Brasil e as Práticas de Resistência. A nossa quarta e última aula tratará da dimensão discursiva do racismo no contexto religioso e das formas de resistência a isso. Não percam. Obrigada a todas e a todos.